Saudações, esta é a disciplina de comandos e acionamentos elétricos, aula 12. Nesta aula vamos falar sobre dispositivos eletrônicos de partida, vamos fazer uma breve introdução sobre esse assunto, falar sobre soft starters, vamos falar sobre especificação de soft starters, inversores de frequência, introdução à especificação de inversores de frequência, servoconversores, noções sobre especificação de servoconversores. Introdução. Os sistemas eletrônicos de partida se tornaram comuns nas indústrias da atualidade, pela funcionalidade agregada e facilidade de adaptação e instalação em sistemas antigos. É preciso ter responsabilidade na instalação desses equipamentos, que podem ter alguns problemas como harmônicas na rede de energia ou mesmo interferência no funcionamento de sensores. É necessário, portanto, conhecimento mínimo de seu funcionamento e uma base importante a ser ampliada no futuro. Além disso, deve-se realizar a instalação desses equipamentos sempre de acordo com a recomendação do fabricante. Devemos ter em mente que tecnologia tem um preço, e nem sempre esse preço a pagar encontra justificativa. Vamos supor que se necessita montar um sistema de partida com redução de pico de corrente na partida. Conhecemos alguns sistemas e estabelecemos que o de menor custo seria o estrela-triângulo. Portanto, o custo, neste caso, prevalecerá, se não houver limitações técnicas na utilização da chave estrela-triângulo, naturalmente. Nesta aula, estudamos os principais dispositivos eletrônicos utilizados em sistema de partida de motores, como os inversores de frequência, os soft starters e os servoconversores. Então aqui temos imagens que correspondem a cada um desses dispositivos. Então primeiro aqui é um inversor de frequência, conhecido também como conversor de frequência. Aqui temos um software starter e aqui um servoconversor. O primeiro tipo que vamos analisar é o software starter, ou os software starters. Ele teria como equivalente sistema de partida suave, como a nomenclatura leva a concluir. Esse equipamento eletrônico é utilizado para partir o motor suavemente, por isso que é soft, Soft significa, a princípio, suave, macio. Isto é, aceleração dentro de uma rampa programada, uma rampa de aceleração, com controle da tensão e corrente aplicadas ao motor. O pico de corrente na partida com software starter deixa de ser um problema. Para executar essa tarefa, o soft starter se utiliza de circuitos eletrônicos de potência tiristorizados, ou seja, que utiliza uma chave eletrônica, ou várias chaves eletrônicas, na verdade, de tiristores. Internamente, o ângulo de disparo do circuito é programado de acordo com o ajuste de rampa efetuado pelo operador. Além da partida suave, é possível, em alguns modelos, ajustar a rampa de desaceleração, o que permite realizar a parada controlada do motor. Existem diversos modelos de soft starters. A figura ao lado, no mercado, alguns com instalação extremamente simples, em série no controle da carga, e outros com terminais de controle que possibilitam a conexão com outros sistemas de automação. Então aqui temos um
software starter da VEG, né, que é uma empresa brasileira. Aqui o modelo é SSW05. Aqui tem o QR Code para quem, né, quiser acessar o site da empresa e ver, né, esse dispositivo. Então, aqui com maior detalhe, né, é um pequeno dispositivo, bastante pequeno, né, dependendo da potência do motor a ser acionado. Então, podemos observar aqui a interface dele, que vamos ampliar para visualizar as informações da sua interface. Podemos observar aqui na imagem ampliada que tem aqui uma mini janela e aqui uma mini maçaneta, por onde se abre essa mini janela. Dentro dessa interface aí, dentro dessa mini janela, há alguns controles que podem, né, ser usados para ajustar os parâmetros do software starter dessa marca, né? De qualquer forma, tem aqui no painel alguns indicadores luminosos que vão, né, passar informações sobre algumas configurações ou estado de funcionamento do motor, por exemplo, ou do software starter. Então, primeiro aqui tem os LEDs que indicam a proteção do motor, Motor Protection. Tem o estado aqui de Overcurrent, que é sobre corrente, perda de fase, Phase Loss, Phase Sequence, ou seja, sequência de fases. Pode ser que houve um erro na sequência que se deseja, né, no sistema trifásico, ou está na sequência errada que se deseja. Tem aqui Stall. Stall é como na aviação, né? Aqui indica que o rotor está de alguma forma bloqueado, ou seja, o tempo programado para que o motor acelere está menor do que o tempo efetivamente que o motor está acelerando, ou seja, está demorando muito o motor atingir, né, a velocidade desejada de acordo com a rampa de aceleração. Ou seja, podemos observar isso, essas informações, esses detalhes no manual também. E por último aqui o LED que indica que está havendo uma sobrecarga, overload. Também podemos observar aqui alguns status do starter, do próprio, né, software starter, que é estado de fault, ou que está funcionando bem, run, né, que está em estado, né, de funcionamento, e aqui que indica que ele está ready, né, ou pronto para partir. Aqui do lado ainda pode acessar aí, né, o site que tem um manual. Procure outros manuais também, se não tiver todas as informações nesse, né. Então a informação do stall, por exemplo, está em outro manual, né, e não sei se é nesse aqui. Então observem se tem mais de um manual, né, do fabricante, né, ou de um modelo parecido ou do próprio modelo. E aqui tem uma entrada, né, da porta serial RS232. Podemos agora, de forma ilustrativa, observar também a parte que está dentro da janelinha aqui nesse diagrama, né, que representa com a descrição completa aí, informações sobre a interface desse software starter. Então vamos aqui iniciar do lado, pode ser do lado direito aqui. Então temos aqui entrada de alimentação trifásica, uma entrada aí para cada fase, R, S e T. Temos aqui comando aciona, desaciona o motor, aqui DI1 ou reset DI2, podemos observar aqui alimentação eletrônica, no caso temos aqui A1 e A2, estão indicando aqui. Temos também entrada de alimentação trifásica, aqui são os indicadores, né,
os LEDs. Temos aqui o conector para a entrada serial do IHM, né? Interface homem-máquina. Aqui, claro, está em espanhol, né? Temos aqui saídas a relé, saída 13, 14/23 e 24, que, né, o CLP, o Software Starter manda, né, informações para outros dispositivos. E aqui a saída para o motor, né, aqui embaixo, na saída de força. Internamente podemos observar aqui umas pequenas chaves, né, microchaves, Deep Switch, para habilitar as proteções. Aqui é botão, né, ou a botoeira, é o botãozinho para reset, para resetar o Software Starter. E tem aqui alguns que ele chama de trim pots, né, ou são como se fossem potenciômetros, né, ou knobs para ajuste. Então o primeiro aqui, esse primeiro, ele configura o tempo de aceleração que se deseja, né, impor ao motor. Temos aqui o ajuste também da corrente do motor. Esse outro aqui indica o valor da tensão aplicada. E esse outro aqui, o tempo de desaceleração, de frenagem. Podemos observar aqui então a conexão com a IHM, interface homem-máquina, que é uma pequena interface homem-máquina, que podemos visualizar, né, alguns parâmetros aí que foram, né, programados desse Software Starter. Então a conexão aqui através do cabo RS-232. É possível também realizar a conexão a um computador, por exemplo, e fazer a sua configuração e programação aí do Software Starter. Então existe um software, né, de programação gratuito chamado SuperDrive Software da VEG, né, de programação via computador ou PC em ambiente Windows para parametrização, comando e monitoração, né, do SSW05 Plus, que permite editar parâmetros online e editar arquivos de parâmetros offline. Armazenamento, né, que pode ser feito no computador. O profissional da área deve conhecer ao menos a existência desses modelos e acessar páginas de fabricantes na rede mundial de computadores para se atualizar com relação aos novos produtos, pois os avanços tecnológicos na área de eletrônica de potência são constantes. Então, pode surgir uma tecnologia mais barata, inclusive, né, e mais moderna. Então, é sempre bom verificar na internet aí a possibilidade de adoção dessas tecnologias para acionamento de motores, né, ou outras cargas. Vamos falar das especificações de Software Starters. As empresas fabricantes de componentes para a área eletrotécnica possuem um quadro de profissionais capacitados, né, geralmente bem capacitados, que têm treinamento para sugerir soluções para determinada aplicação. É o que ocorre em muitas situações quando se deseja instalar um sistema de partida com base em um Software Starter, né, por exemplo. Podemos utilizar guias de seleção como referência também, mas é sempre bom verificar com os engenheiros de aplicação dessas empresas limitações do produto com relação à nossa necessidade. Então podemos observar aqui de forma simplificada, né, um diagrama que mostra um Software Starter. Então basicamente as correntes que vêm das três fases passam, né, por chaves eletrônicas aqui em cada uma das fases. Então, em uma única fase, podemos observar
que tem aqui tiristores conectados, né, em antiparalelo, né, pode-se dizer assim, um que permite condução num sentido e outro que permite condução de volta, né, ou seja, permite, né, a passagem de corrente alternada, aproveitando os dois ciclos da corrente alternada, né, da tensão alternada. Observe que existe aqui uma chave aqui bypass por fora. Depois de terminada a aceleração, né, não precisa mais a atuação das chaves eletrônicas de controle, né? Então observe aqui em cada uma das fases tem um bypass, que é uma passagem, né, lateral, uma chave de passagem lateral que pode ser acionada depois de terminada a aceleração do motor, o que, né, reduz a interferência do dispositivo em regime permanente, reduz as perdas, né, se mantiver sempre acionado através das chaves, né, ao invés de ser por essa chave lateral aí, essa condução lateral aí. Outras informações estão aqui que mostram, né, maiores detalhes do controle dessas chaves. Nessa aqui está mostrando apenas duas, né, aqui apenas essa e essa, não está mostrando aqui a terceira, né? De qualquer forma, temos aqui diversas informações interessantes. Temos aqui um método de isolação para reduzir interferência usando, né, aqui chave óptica, né, optacoplador, para fazer, né, para evitar interferência. Temos aqui um processador chamado DPS, que é Digital Signal Processor, que é usado para fazer, né, o controle rápido aí dessas chaves, para ter o controle, né, preciso nessas rampas de aceleração e desaceleração e monitoramento, né, dos parâmetros aí do motor, né, dos parâmetros de entrada, né, que vão entrar, das correntes de tensões que vão entrar pelo motor, que vão alimentar o motor. Aqui apenas para, né, entender um pouco o dispositivo, né? Então é um controle bastante interessante. Então vamos falar dos benefícios, né, desse dispositivo. Então tem o bypass incorporado, ou seja, ele retira a atuação do software starter automaticamente, né, sem precisar de uma chave externa. Controle com processador digital DPS, ou seja, um tipo de dispositivo muito rápido para fazer esse controle. Elevado rendimento, são sistemas de acionamento muito compactos, aumenta a vida útil do motor e equipamentos mecânicos da máquina acionada, eliminando choques mecânicos, né? Choques mecânicos aí, mudança brusca, né, de velocidade ou outras coisas assim. Facilidade de operação, ajuste e manutenção. Instalação elétrica simples. Então, um dispositivo desse aí, mesmo você gaste R$2.000, por exemplo, vai ficar mais barato do que você pagar, né, a viagem de um técnico para substituir alguma peça e pagar hotel, né, em uma cidade ou local isolado, né? Então, às vezes, se você fizer um investimento aí, vai ficar mais barato do que pagar um técnico aí em caso de um problema, né? Então temos que fazer uma avaliação aí acerca disso, né? Eu sei, você paga para instalar mais caro, mas a manutenção pode ficar mais barata no futuro, né? Lembre-se disso. Operação em ambientes de até 50 graus Celsius, redução acentuada dos esforços sobre os acoplamentos e dispositivos de transmissão, ou seja, transmissão mecânica, né? Obviamente como redutores de velocidade, polias, ou seja, você não força tanto as polias, engrenagens, correias, né? Rolamentos, por exemplo. Então, durante a partida, né, do motor ou dos motores.
Principais características para esse modelo aí: correntes de 3 a 85 amperes, tensão de 220 a 575 volts. Tem que observar cada modelo, né? Porque aqui pode ser um modelo, mas pode ter, né, modelos aí que não suportam, né, tensões muito elevadas, por exemplo. Tem controle com DPS, tem uma interface homem-máquina IHM, né, remota, que é opcional, proteção do motor incorporadas, comunicação serial através do RS-232 já incorporada. Claro que hoje em dia tem tecnologia às vezes mais moderna, né? Wi-Fi, alguma coisa assim, né? Que talvez não tenha, mas depende do ambiente também, né? Se for ruidoso ou não, né? E a velocidade de comunicação requerida, né? Praticidade na partida e proteção de motores. A Software Starter, ou o Software Starter, né? SSW05 é uma chave de partida estática destinada à aceleração, desaceleração e proteção de motores. O controle da tensão aplicada ao motor mediante o ajuste do ângulo de disparo dos tiristores permite obter partidas e paradas suaves. Com o ajuste adequado das variáveis, o torque reduzido é ajustado à necessidade da carga, garantindo que a corrente solicitada seja a mínima necessária para a partida, né, do motor. Com o controle DPS, ou seja, Digital Signal Processor, a SSW05 é projetada para fornecer ótima performance na partida e parada de motores, com excelente relação custo-benefício. Nelas estão incorporadas todas as proteções para o seu motor elétrico. Além disso, são facilmente ajustáveis, simplificando as atividades de startup, ou seja, partida, e operação do dia a dia. Suas dimensões compactas contribuem para a otimização de espaços em painéis elétricos, né? Como exemplo, utilizamos um guia de seleção de software starters, tabela ao lado, para especificar um modelo para um motor de 20 CV, 380 volts e 35 amperes. Vamos utilizar nesse caso a pior condição de temperatura possível. Para um motor de 20 CV e 380 volts, escolheríamos o modelo 45/220 volts até 440 volts, que a 55 graus Celsius tem corrente nominal de 38 amperes e suporta motores com potência até 25 CV, com potência, né, em kW de 18,5. Deve ter atenção no sistema de proteção do motor contra curto-circuito e sobrecarga quando utilizar software starters. Então podemos observar aqui na tabela, né, que a tensão aqui é 380, essa parte aqui do meio. O limite lá de corrente era 35, né? Mas podemos observar aqui que se escolhermos o modelo aqui 45/220 volts até 440, então tem uma tolerância aqui até 45 amperes para a temperatura aqui de cima de 40 graus Celsius, então essa corrente nominal pode chegar até 45 amperes para 40 graus Celsius, e a corrente aqui para 55 graus Celsius reduz, né, para 38 amperes, mas suficiente para acionar o motor, né, de 35 amperes, então aqui para 55 graus Celsius. Se fôssemos utilizar aqui o motor aqui, o software starter
para um motor de 20 CV, não daria, né? Aqui as correntes aqui ficariam menores do que o que queríamos de 35 amperes. De qualquer forma, podemos ver que esse software starter aqui desse modelo permite ainda motores de até 30 CV, né, com a potência de 22 kW, e aqui para temperatura, né, de até 40 graus Celsius, e para 45 graus Celsius reduz, né, para 25 CV e 18,5 kW, né, de potência. Então esse foi escolhido por essa razão, para atender, né, a corrente lá exigida, e, né, inclusive para temperatura maior de 55 graus Celsius. Ou seja, qualquer lugar quase onde a temperatura é muito quente chega, né, ou dependendo do ambiente industrial também, sem ventilação, ou um local muito quente, né, essa temperatura aí pode atingir, né, facilmente, e o soft starter tem que manter, né, sua capacidade de funcionamento. Normalmente, após a partida com soft starter, o sistema entra em bypass, ou seja, uma passada, né, passagem ao lado, conforme a figura ao lado. Isto é, o soft starter é desativado após a partida e o relé interno ou contator externo assume o acionamento do motor. Então, pode haver um bypass interno, que o motor é alimentado diretamente fora dos dispositivos de acionamento, né, dos tiristores, ou por fora através de uma contatora que assume, né, a passagem da corrente, passando por fora, né, para alimentar o motor sem passar pelo soft starter. Então pode estar automatizada aí uma contatora externa também, né, para fazer o bypass. Pode ser um bypass interno ou externo através de contatora. Há, portanto, a necessidade de prever proteção contra sobrecarga no motor em regime permanente. Recomendações detalhadas são encontradas no manual do equipamento. Pode-se aproveitar um único software starter para executar a partida de mais de um motor, conforme a figura ao lado aqui, que eu vou ainda explicar. Esse tipo de aplicação depende das recomendações do fabricante e deve ser executada conforme o manual do produto. Então temos aqui um diagrama de força, né, para acionar motores trifásicos. Aqui são diagramas unifilares. Observa aqui esses 3 risquinhos indicam, né, que são 3 fases, né? Então o sistema é trifásico, os motores são trifásicos, entretanto é um diagrama unifilar, né? A representação aí utiliza apenas um risco, mas esse risco representa 3 fases, né? Fases A, B e C. Então temos aqui a proteção em cima, né, com os fusíveis de cada um dos motores para quando o motor estiver em regime permanente, ou bypass, né, passando por fora a conexão. Então é possível, né, criar aqui um sistema de partida de 3 motores usando um único software starter. Então aqui a topologia é essa. Então temos aqui várias contatoras, 6 contatoras que permitem, né, fazer esse acionamento. Então primeiro, por exemplo, pode-se iniciar ou partir o motor, por exemplo, esse primeiro motor aqui, através do software starter, né? Primeiramente está todos os desligados, né? Entretanto, é acionado através do software starter, através de K1 aqui, por exemplo. Então, ligando o K1, o motor aqui parte, né? Parte normalmente aqui. Depois que o motor partiu, entrou em regime permanente, é desligada a contatora K1, é retirada, né, de funcionamento, e o sistema aí de comando vai ligar aqui K4
para manter o motor, né, funcionando depois que está em regime permanente. Aí a energia vai passar, né, as correntes vão passar por aqui através de K4. A alimentação, né, do motor vai passar através de K4 por fora. Depois de terminada essa passagem para K4, pode usar o soft starter novamente, agora acionando aqui K2, né? Acionando a K2, que permite a alimentação, né, do motor durante a partida por aqui, através de K2, pelo soft starter, e fazendo a partida desse outro motor aqui, né, o do meio. Depois de terminada a partida desse motor, retirada aqui K2 e o sistema, né, de comando vai e aciona K5 para manter o motor ligado, né, depois, né, de atingir o regime permanente através de K5. Depois, por fim, né, basta agora acionar K3 para alimentar o motor aqui, o último motor aqui, através do software starter, né, para ter uma partida suave usando apenas um software starter. É claro que as aplicações que isso é possível, né, os motores não devem, né, não podem partir simultaneamente. Muitas vezes também, em muitos processos, né, industriais, aí, não é necessário que parta todos os motores ao mesmo tempo. E também é um método também para evitar uma sobrecorrente quando todos os motores, né, partem simultaneamente e acontecer um afundamento de tensão na indústria, né? Depois de partido, depois que esse motor partiu, né, depois que ele atingiu a velocidade nominal, a contatora K3 sai, né, ela é desenergizada, então continua a alimentação aqui através de K6, né, descendo aqui através de K6 para alimentar o motor em regime permanente. Aí o software starter pode, né, sair do sistema. É claro que para uma desaceleração poderia fazer o mesmo método, né? Poderia retirar, voltar o software starter, eventualmente, né? Voltar o software starter para fazer a desaceleração. Será que é possível? Seria uma boa pergunta. E fazer a desaceleração controlada em cada uma dos motores de forma progressiva também. Seria uma boa experiência, né, a ser realizada. Inversores de frequência. O termo inversor de frequência é um termo de alguma forma traduzido de uma forma meio controversa, porque na verdade também é conhecido como conversor de frequência. Tanto é que os inversores de frequência da VEG iniciam com a sigla CFW, né? Ou seja, conversores de frequência VEG, e não como IFW, né? Inversor de frequência VEG. Então, já é o indício que esse termo, nos primórdios, era utilizado como sendo, né, equivalente ao inversor. Então, é uma forma de resgatar a história aí, né, do termo, e quem sabe, né, parar de utilizar o termo inversor de frequência. Muito utilizados na indústria moderna, os inversores de frequência. Figura ao lado, temos dois aqui, dois inversores, um da VEG e outro da Allen-Bradley. Figura ao lado, né, conforme podemos ver aí, trazem a possibilidade de variar a velocidade de motores de indução trifásicos, permitindo variar a velocidade do processo, produção ou máquina, aliando o baixo custo de manutenção desses motores com esta função. Então temos aqui um inversor da VEG, que é uma empresa brasileira, CFW 500, e aqui um da Allen-Bradley, chamado aí PowerFlex. Temos aqui então as principais características dos inversores dessa categoria aqui VEG. Pode, claro, ter inversores de outras categorias, mas para essa categoria aqui, depende da especificação, né, pode
saída, dependendo do modelo, pode ter concorrente de saída de 1 a 105 amperes ou de 0,25 a 75 CV, ou seja, cavalo vapor. Tensão de alimentação monofásica ou trifásica de 200 a 240 volts ou de 380 a 480 volts. Muitas vezes os inversores precisam de ter entrada trifásica, né, para ser retificado, ou monofásica. Geralmente os mais comuns são com entrada trifásica, né? Mas existem inversores monofásicos, né, que a entrada é monofásica, que sai trifásico na sua saída, né? Tem controle escalar, tensão, frequência, controle vetorial, VVW, Vetorial Sensorless, ou seja, controle vetorial sem sensor, ou com encoder, ou seja, precisa, né, medir a velocidade do motor com encoder. Controle de motores de ímã permanentes, VVW PM, e módulos plug-in selecionáveis. Ainda apresenta o sistema de plug and play, ou seja, isso agiliza, né, o processo de instalação, configuração, interface de operação e programação, IHM, ou seja, interface homem-máquina incorporada, porta de comunicação RS485 incorporada em qualquer modelo plug-in selecionado. Tem Pump Genius, funções dedicadas para o acionamento de bombas, funções de segurança do tipo STO ou Safety Torque Off, e SS1, que é Safety Stop 1, nível CO3/PLE, ou seja, Safety Integrated Level / Performance Level. Ainda conta com Soft PLC, funcionalidades de PLC incorporado, ou seja, o inversor que ainda tem a possibilidade de ter, né, configurações feitas com código de CLPs, né, ou funções de CLPs. IGBT de frenagem, que é a chave, né, chave eletrônica, disponível a partir do tamanho B. Conta com proteção classe 3C2 ou 3C3 para aplicações em ambientes com agentes químicos corrosivos, grau de proteção IP20 padrão, ou seja, grau de proteção contra, né, partículas sólidas e poeiras e líquidos. Então tem que ver cada número desse aqui para ver o grau de proteção, né? Um dos maiores proteções que tem é esse aqui com IP66 ou 67, né? Que tem graus de proteções maiores. Ou esse aqui, NEMA 1, né? Ou NEMA 1. Tem ventilador com sistema de troca rápida, filtro RFI, ou seja, contra a interferência eletromagnética, interno opcional, porta de comunicação USB, acessório CFW500-CUSB, softwares de programação gratuitos como WLP e WPS disponíveis em softwares. Recursos: senha para proteção da programação, para evitar aí que alguém faça alterações indevidas, unidades especiais de engenharia, RPM, graus, Newton métrica, torque, miliamperes, percentual, quilowatt-hora, entre outras unidades especiais aí de engenharia, né, de medição de variáveis. Backup de todos os parâmetros via software WPS, cartão de memória ou memória do CFW500,
possibilidade de salvar até duas programações ou 2 programas diferentes na memória do CFW500, ou seja, pode executar um, né, de cada vez, dependendo, né, das atualizações ou necessidade. Ajuste da frequência de chaveamento conforme a necessidade da aplicação. Multispeed com até 8 velocidades programadas, ou seja, multivelocidades, compensação de escorregamento, boost de torque manual ou automático, modo escalar, o controle, né, tensão barra frequência, ou autoajuste, modo vetorial VVW, rampas de aceleração e desaceleração, né, ou desaceleração, rampa tipo S, frenagem com corrente contínua e frenagem reostática. Regulador PID, ou seja, com controlador proporcional, integral e derivativo para controle de processos em malha fechada. Flying Start barra Ride Through, estado Sleep, ou seja, né, de dormência, frequências ou faixas de frequências evitadas, proteção de sobrecarga e sobretemperatura no motor e nos IGBTs, proteção de sobrecorrente, supervisão da tensão no link de corrente contínua, histórico de falhas. Antes do advento dos inversores de frequência, para termos uma máquina, processo ou produção com velocidade ajustável, necessitávamos de motores especiais como os de polo ajustável, do rotor de anéis e os motores de corrente contínua. Esses motores funcionavam e funcionam muito bem. Tem custos de manutenção elevado devido ao rotor bobinado, escovas e anéis ou coletor, além de necessitarem de uma manutenção especializada para efetuar ajustes. O inversor de frequência possibilitou a utilização dos motores trifásicos de indução para estes fins, porém, há casos em que a sua utilização não é viável, pois só a instalação do inversor não produz o resultado necessário, por exemplo, em situações em que é necessário torques consideráveis a baixa velocidade. Sem dúvida, é uma grande alternativa para várias aplicações, mas não resposta para tudo. Por isso, as empresas fornecedoras possuem engenheiros e técnicos preparados para fornecer consultoria com relação aos seus produtos. Quanto ao funcionamento, os inversores atuam na frequência da tensão fornecida, possibilitando assim ajustar a velocidade para um valor desejado, diferente do valor da velocidade de placa. Então, temos aqui a velocidade em RPM é igual a 120 vezes a frequência do inversor, dividido pelo número de polos, NP. Então, sendo aqui as variáveis, né, repetindo, F a frequência e NP o número de polos do motor. Observando a equação para o cálculo do número de rotações por minuto no campo girante, notamos que ela depende da frequência e do número de polo do motor. Na ponta do eixo, quando com carga, o motor estiver acionando alguma carga mecânica, temos uma velocidade menor devido ao escorregamento. Para 60 Hz, 4 polos, teríamos um motor com velocidade de 1800 RPM no campo girante. Considerando um escorregamento de 3%, a plena carga, teríamos na ponta do eixo apenas 1746 RPM. Com o inversor instalado, pode-se ajustar a frequência entregue ao motor para cerca de 62 Hz, de maneira a obter as 1800 rotações por minuto, ou seja,
somando mais 62 Hz, ou seja, coloca o campo girante, né, a 1862 para, né, alcançar as 1800 rotações por minuto. Pode-se também reduzir a velocidade do motor para 300 RPM, por exemplo, ajustando a frequência para cerca de 10 Hz. A figura ao lado representa, de maneira simplificada em blocos, o inversor internamente. Um sistema de retificação que transforma a tensão de corrente alternada da rede em corrente contínua. Então temos aqui o sistema no primeiro bloco, né, de retificação, a qual é entregue a um sistema de filtros. Então aqui tem um sistema de filtros, provavelmente capacitivos, para melhorar, né, a qualidade da forma de onda de corrente contínua e reduzir os ripples ou ondulações. Em seguida, a parte principal é transformada em corrente da corrente contínua para corrente alternada novamente, ou seja, aqui é a parte que faz a inversão, né, volta a ser corrente alternada. E tem, no caso, controlando a frequência, a tensão e a corrente. Então, se controla algumas variáveis, né, para atingir o objetivo de uma tensão alternada, né, de frequência variável. É um sistema complexo que utiliza eletrônica de potência e sistemas microprocessados de ponta. Então, por isso tem aqui um microprocessador que faz, né, um controle microprocessado das variáveis para atingir esse objetivo, né? Então, podemos observar aqui de forma mais detalhada. O primeiro bloco é um sistema de retificação, que é o retificador, que retifica a corrente alternada de entrada. Aqui temos a rede de alimentação. Em correspondência, temos aqui de forma mais detalhada, né, essa primeira parte aqui da rede de alimentação. A retificação está aqui, um retificador, né, Input Rectifier, um retificador trifásico. O segundo bloco aqui temos um filtro. O filtro aqui é representado justamente por um sistema de capacitância aqui, para melhorar, né, a qualidade da forma de onda de corrente contínua, reduzindo os ripples. Temos aqui a parte propriamente dita do inversor, que transforma a tensão de corrente contínua em corrente alternada novamente, que é essa parte aqui. No caso, o inversor de saída, formado por elementos aqui, né, elementos de eletrônica de sistema de potência, ou chaves, né, eletrônicas de semicondutores. Então aqui transforma novamente em tensões alternadas trifásicas novamente. E no final, como podemos observar, temos aqui o motor de corrente alternada trifásico. Então aqui o motor de corrente alternada trifásico. Então aqui de forma ampliada, recapitulando, então temos a entrada aqui de corrente alternada trifásica. Depois aqui temos o retificador trifásico em ponte trifásica aí. Temos aqui o DC choke, aqui é para reduzir, né, os surtos indutivos. Então um pequeno indutor aqui, indutores, junto com aqui o filtro, o indutor e o capacitor formam juntos um filtro, na verdade, né, mais elaborado se fosse apenas o capacitor. Então esses dois podem, né, juntos filtrar uma faixa de frequência, né, ou um filtro passa faixa ou rejeita faixa. No caso aqui o objetivo é reduzir as oscilações da tensão de corrente contínua, né, para que tenhamos uma tensão mais adequada, né, para ser invertida. E aqui no final aqui temos de fato o inversor de frequência,
que é o inversor aí de saída, output inverter. Então esse é o inversor trifásico que gera ondas trifásicas, né? Fase A, B e C. E no final temos aqui o motor trifásico de indução eletromagnética. Temos aqui então algumas tecnologias que podem ser usadas para sintetizar ondas senoidais a partir de ondas de corrente contínua. Então, como referência, temos aqui uma onda senoidal pura, que é essa em azul, que é o objetivo, né, que a engenharia busca em sintetizar ondas senoidais a partir da corrente contínua. Entretanto, quanto maior, né, a qualidade do inversor de frequência, quanto melhor a técnica de fabricação, mais próximo se chega a essa senoidal. Entretanto, é possível, né, utilizar para algumas aplicações algumas ondas aí que estão longe da senoidal, mas que se aproxima de forma burlesca, né, de forma aproximada a uma senoidal e já serve para muitas aplicações industriais ou residenciais. Então temos aqui uma onda aqui que é uma square wave, que ela simula uma senoide, né, de forma, né, simplificada, usando apenas dois estágios, um positivo e um negativo aqui, que é essa aqui, né, o square wave, onda quadrada. Então isso aí já pode acionar às vezes algum motor que ele vai funcionar. É claro que vai gerar alguns torques aí vibratórios ou algum efeito colateral, né? Pode reduzir a vida útil do motor eventualmente, mas eventualmente já se consegue, né, acionar algum motor monofásico, por exemplo. Não é o recomendado dessa forma, mas temos aqui, por exemplo, uma onda que simula melhor uma senoide, que é essa última aqui, que é Simulated Sine Wave. Então já temos aqui, né, mais níveis, então já temos 3 níveis, né, positivos, né, e 3 níveis negativos, né, e o nível 0. Então já são uma quantidade bem maior de níveis, né, e assim emula bem melhor uma senoide. Então reduz os efeitos colaterais aí de uma onda, né, com uma quantidade de harmônicos grande. Então dessa forma aqui a qualidade é bem maior, né, da senoide. Claro que pode ampliar o número de níveis, né, para melhorar e aproximar da senoide verdadeira. Claro, e fica cada vez mais caro também a tecnologia, né, porque requer mais componentes eletrônicos e tecnologia, né, e técnicas de chaveamento mais difíceis de serem, né, controladas. Então temos aqui outra técnica, né, que também emula ondas senoidais a partir de ondas aí quadradas, né, entretanto com uma tecnologia chamada PWM, que é Pulse Width Modulation, ou seja, onde se varia a largura do pulso, né? Então note que aqui no meio os pulsos são mais largos e quando chega no final da senoide aqui os pulsos são reduzidos, né? Tanto no pulso positivo quanto nos pulsos negativos. E assim, se calcular, né, as componentes harmônicas, vamos obter uma harmônica fundamental, por exemplo, de 30 Hz, né? Ou é possível calcular também a média móvel, né? E vamos obter uma senoide assim, parecido com a senoide equivalente, né? Um cálculo equivalente, ou a fundamental. Se alterar a largura desses pulsos, né, podemos obter uma onda com a velocidade menor, né, com a frequência menor, então a velocidade angular menor. Então temos aqui, por exemplo, 20 Hz. Então, por isso, né, é uma técnica muito interessante e a partir dessa técnica podemos variar a frequência. Diferentemente
da tensão que chega alternada, né, que geralmente chega em 60 Hz fixo. Então aqui é uma técnica muito interessante, porque controlando agora esse chaveamento do PWM, né, no pulso positivo e negativo, podemos gerar frequências diferentes. Esse é o grande objetivo da engenharia aí, eletrônica para a criação dos inversores de frequência. Se aumentarmos ainda mais a largura desses pulsos, né, a distância e o tempo de duração deles, podemos obter, por exemplo, uma frequência de 10 Hz, ou seja, uma frequência mais baixa, né, pulsos mais largos. Então é um método interessante que, se fizermos essa variação automática da frequência, podemos então criar um método de partida de motores, variando desde o 0 Hz até 60 Hz, por exemplo, e assim o motor parte suavemente. Então essa é o prelúdio, né, do inversor de frequência, né, e do entendimento que podemos ter sobre ele, e a sua aplicação em acionamentos elétricos, né, como método de aceleração suave, e assim reduzindo, né, os problemas da partida muito rápida, né, ou a partida direta de motores grandes, que causa impacto na rede, né, e na vida útil, inclusive dos componentes elétricos e mecânicos de um motor. Então podemos observar aqui como se pode, né, criar um inversor de frequência multinível. Então temos aqui uma célula aqui especial, né, formada por quatro semicondutores mais importantes, né, sem contar o diodo de roda livre aqui. Os diodos de roda livre, temos aqui, por exemplo, IGBTs, que podem ser usados para criar né, um inversor de frequência e sintetizar ondas senoidais a partir de ondas de corrente contínua. Então temos aqui uma entrada, né, temos aqui uma onda que vai sair, na verdade, o output vai sair aqui do lado esquerdo, o V output, que é a saída do inversor, né, aqui é o V output senoidal, é praticamente senoidal, né, com multiníveis, e do lado esquerdo aqui são como se fossem várias, né, baterias de corrente contínua, que são, né, acopladas aí, conectadas em série, para gerar essa onda senoidal. Então, dependendo como se faz o chaveamento de cada uma dessa H-bridge, né, H-bridge cell, então vamos poder sintetizar uma onda senoidal gerando, né, os pulsos positivos e os pulsos negativos aqui. Então temos aqui um V1 aqui que alimenta essa primeira célula, um V2 que alimenta a segunda célula, e assim por diante, por exemplo. Então temos aqui principalmente quatro células principais. Então podemos gerar 4 níveis positivos e 4 níveis negativos. Então temos aqui 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis. E cada uma dessas células vai gerar, né, um tipo de pulso diferente. Então a primeira célula V1 vai gerar esse tipo de pulso aqui, né, por exemplo, vai gerar um pulso positivo com essa largura aqui e um pulso negativo com a mesma largura. A V2 vai gerar um pulso mais largo aqui, que inicia no ângulo alfa 3, por exemplo, né, só que a amplitude dele é a mesma, né, a mesma do pulso V1, porque a sua fonte de alimentação tem o mesmo valor aqui. V1 é igual a V2 aqui, né, da fonte de alimentação de corrente contínua. Então cada um pode gerar um pulso positivo e outro negativo. Então aqui V3 gera um pulso mais largo ainda, com um ângulo alfa 2 e um positivo e outro negativo. E o outro com a mesma amplitude, né, é esse aqui. Esse aqui, o V4, um pulso mais largo ainda, um positivo, né, claro, tem um intervalo 0 e outro negativo, e o ângulo que inicia o pulso é alfa 1, né. Então somando aqui essas 4 formas de onda em série, vai resultar, né, na forma de onda que está descrita aqui em cima, né. Podemos notar, né, que vai formar essa senoide aí praticamente. Então é um método realmente muito interessante, mas note o fator multiplicativo.
quanto mais níveis tiver o inversor, maior o número de chaves eletrônicas. Então como cada nível desse aqui tem 4 chaves eletrônicas principais, sem contar os diodos, então se são 4 já dão 16 chaves eletrônicas aí, né? Isso tem um caráter multiplicativo, né, para o custo do projeto, mas hoje em dia já é bastante factível, né, tecnologias desse tipo, né, e inversores cada vez melhores já tem disponível do mercado, né. Um inversor de frequência, então, possibilita inclusive trabalhar outras características da máquina através da configuração de parâmetros. Por exemplo, trabalha, por exemplo, tensão no motor, trabalha corrente no motor para ter um controle de corrente, controla o tempo de aceleração e desaceleração, inclusive referência de velocidade, né, através de sensor, sem sensor, né, método sem sensor, ou através de tacômetros, né, tacômetros aí, né, ou encoders que podem monitorar a velocidade do motor, né. Trabalhando estas características, pode-se encontrar o ponto ideal de funcionamento, estabelecendo uma certa proteção ao motor. Algumas variáveis, como corrente, velocidade, frequência e torque, podem ser monitoradas na tela do inversor de frequência. Há a possibilidade de comando e controle de velocidade à distância e comunicação com controladores lógicos programáveis, né, se for necessário, algum método de controle, né, retroalimentativo. Quando trabalha no modo escalar, o torque em baixas velocidades fica comprometido devido à parametrização prefixada da curva tensão e frequência, né? No modo vetorial, a curva tensão-frequência é ajustada de maneira a otimizar o torque a cada condição de operação, sendo ajustada em intervalos muito curtos. Ou seja, com isso pode-se controlar, né, a rampa de aceleração de uma forma muito eficaz, né? Mesmo que o motor sofra, né, variações de torques na carga mecânica que está conectada ao eixo de rotação do motor. Para trabalhar com inversores é indispensável a leitura completa do manual de operações e o entendimento mínimo de cada uma das possibilidades e parâmetros de configuração, além de conhecer as necessidades do processo em que ele é aplicado. São conhecidos 2 tipos de inversores, sendo o do tipo escalar e do tipo vetorial. Porém, com o avanço tecnológico, os inversores normalmente têm possibilidade de programação de torque escalar ou vetorial. Pode-se concluir que o inversor de frequência vetorial tem custos mais altos e um inversor escalar, porém não podemos escolher um inversor pelo preço, sob pena de não atender à aplicação industrial ou residencial. Introdução à especificação de inversores de frequência. Especificar um inversor não é tão simples, principalmente se a aplicação não for comum ou tiver características de torque incomuns. O inversor de frequência é um equipamento de custo inicial alto. Se o dimensionamento for incorreto e o sistema não funcionar como previsto, os prejuízos serão imensos. Como exemplo, vamos supor que foi instalado um inversor para aplicações típicas em uma máquina que tenha uma condição de trabalho diferenciada. Por exemplo, há inversões irrepartidas, ou seja, o motor parte várias vezes em alguns momentos sem que o motor tenha parado completamente. Esta condição pode provocar o aparecimento de tensões nos terminais do inversor, provenientes de indução do motor, o que pode provocar o desarme do inversor e uma situação de alarme.
As paradas constantes serão um problema e colocarão a culpa no inversor, quando na realidade o problema foi na especificação. Especificar um inversor não depende somente da potência do motor e da tensão da rede. Deve-se ter atenção ao regime de trabalho, ao tipo de torque executado pela máquina, entre outros aspectos. Detalhes com relação ao inversor instalado ou ajuda na seleção de uma inversão devendo ser obtidos respectivamente no manual de operação e com o fabricante ou distribuidor do dispositivo. Mas podemos trabalhar alguns dados que permitam associar o inversor a um determinado motor. Normalmente, os fabricantes fornecem uma pequena lista de checagem para auxiliar na especificação de inversores. Provavelmente, também será solicitado o preenchimento pelo engenheiro de aplicação do fornecedor, se consultado. A lista permite conhecer algumas condições críticas de carga e evitar alguns problemas. Então, temos aqui uma lista, de verificação. Vamos visualizar essa lista com maiores detalhes que ajudam na especificação do inversor de frequência. Então temos aqui os detalhes que podem influenciar na escolha do inversor. Então, dados de aplicação. Então temos aqui característica do motor. Então temos que ter a informação, por exemplo, da potência nominal em CV, fator de serviço, FS, é utilizado, se sim ou se não, se vai ter a utilização do fator de serviço, número de polos ou rotações nominal, rotação nominal, vai ser necessário um motor que gire em 3.600 RPM aproximadamente, com 2 polos ou 4 polos que rotaciona em 1.800 RPM, 6 polos em 1.200 RPM ou 8 polos, por exemplo, que rotaciona a 900 RPM. Ou, dependendo do valor, especificar aqui, se for um valor que não está nessa lista. Tensão e corrente de placa. Então, do motor, temos aqui os valores em 220 volts, a quantidade de amperes, 380 volts, a quantidade de amperes, 440 volts, a quantidade de amperes, ou especificar se não tiver nenhum aqui na lista. Faixa de rotação desejada, o motor vai variar a frequência desde quando? Quantos Hz? Desde, por exemplo, 2 Hz a 1800 RPM, desde 2 RPM a 1800 RPM, aqui a unidade é RPM. Número de partida por hora, o motor vai ter que ligar e desligar quantas vezes por hora. É importante saber essa informação. Outras informações agora sobre a carga. Quanto ao tipo de carga a ser acionada pelo inversor. Tipo de carga com torque constante, torque quadrático, torque indefinido, especificar na observação. Relação de redução entre o eixo do motor e a carga. Relação 1. Rotação do motor em RPMs, rotação da carga em RPMs. Sobrecarga na partida ou regime é maior que 150%? Se não, marcar aqui. Se sim, especificar aqui o grau da sobrecarga na partida ou em regime permanente. Tipo da parada. Se houver frenagem, por exemplo, se for necessária. Parada por inércia, por desligamento do motor inversor. Parada suave com rampa de desaceleração. Tempo requerido, tempo desejado, de quantos segundos para ocorrer essa frenagem. Parada rápida por frenagem elétrica. Tempo desejado de quantos segundos para ocorrer essa parada. Próximo item.
Quanto à forma de instalação, em rede de alimentação em 220 volts, 380 volts, 440 volts, ou uma tensão, né, diferente dessas anteriores. Frequência 60 Hz, 50 Hz. Condições de ambiente para instalação, a altitude, por exemplo, até 1000 metros de altitude, ou outra altitude especificar aqui. Atmosfera, uma atmosfera normal, agressiva. Temperatura até 40 graus, ou outra temperatura em que o sistema vai operar. Grau de proteção necessário: IP00, aberto sem proteção. IP20, proteção contra toques. IP54, fechado, montado em painel. Ou, por exemplo, ao tempo, painel especial para chuva. Ou outra condição especial, como submerso, por exemplo, né? Método de comando: com botão liga e desliga, mais potenciômetro para variar, por exemplo, a velocidade com o inversor, né? Interface homem-máquina do inversor, IHM. Entrada analógica através de CLP ou SDCD. Distância entre o motor e o inversor, comprimento do cabo em metros. Característica desejada do inversor. Método de controle: escalar, UF, U/F, ou tensão/frequência. Vetorial sensorless, sem sensor. Vetorial com encoder. Funções especiais: multispeed até 8 velocidades. Ciclo automático do processo. Regulador PID ou PID, ou alguma outra função especial. Software de programação do inversor por microcomputador, né, ou PC. Software SuperDrive, se deseja. Acessórios especiais internos ao inversor. Cartão de expansão de funções. Quais tipos de cartões? Cartões para redes Fieldbus, do tipo Profibus DP ou Profibus DP, DeviceNet, Modbus RTU. Interface serial do tipo RS232 ou RS485. Periféricos do inversor: moldura para HMI remota, Human Machine Interface, cabo para HMI em metros, potenciômetro de 1 volta, potenciômetro multivolta com 10 voltas, reatância de rede, reatância de carga, fusíveis ultra rápidos, resistor de frenagem, entre outros periféricos aí necessários. Obviamente que as características para a manobra da carga, como a potência do motor, a tensão nominal e a corrente nominal, podem ser utilizadas na especificação inicial e estão presentes nos manuais de inversores, como exemplo a seguir. Está aqui essa tabela, vamos ampliá-la. Aqui temos uma tabela com as características de inversores. Aqui, por exemplo, com redes de 220 volts. Aqui o tipo de modelos. Aqui temos 4 modelos aqui nessa parte da tabela. Então, o primeiro aqui é 18/220 até 230 volts. De 25/220 até 230. O modelo aqui 32, o 52, com as mesmas faixas de tensão. Tipo de carga, se a carga é de torque constante ou torque variável. Então sempre com as duas definições para cada modelo, né? Sendo que aqui duas colunas, né, para cada modelo, uma para carga
com torque constante ou variável. Então, é especificada a potência, é especificada a corrente nominal de saída, corrente de saída máxima, corrente nominal de entrada, frequência de chaveamento, aqui em kHz, chaveamento das chaves eletrônicas, motor máximo em CV, que pode ser utilizado para cada modelo, para cada um dos modelos, potência dissipada nominal, que são perdas, aprovação UL aqui, e conformidade com a comunidade europeia. Essa parte da tabela aqui são para inversores ainda maiores, com potências ainda maiores, como podemos observar aqui, potências ainda maiores, aqui o número aumenta, 67, 87, 107 até 158, com potência aqui até 69 kVA ou kVA. Então, as mesmas informações para esses modelos aqui também, Então, 4 modelos na página anterior, mais 4 aqui, já dá 8 modelos diferentes aqui, apenas para este fabricante. Para exemplificar, vamos fazer aqui a especificação de um inversor de frequência aqui, supondo um motor trifásico de indução de 40 CV, 220 volts e fator de potência de 0,8 e rendimento de 95%. A corrente nominal aproximada seria de 102 amperes e a potência aparente aproximada igual a 36,8 kVA. Supondo ainda torque constante, ou seja, CT, a seleção inicial seria o modelo, aqui podemos olhar na tabela, 107/220-230, provavelmente volts, Se o torque for variável, a opção inicial seria o modelo 87/220-230. Então vamos assinalar aqui nessa tabela o tipo de inversor, o modelo de inversor que atenda aquelas características especificadas do motor. Então temos aqui a categoria 87 ou modelo 87/220-230. Se o tipo de carga for com torque variável, então esse modelo atende, é um modelo com característica menor, ou seja, um modelo mais simples, uma categoria abaixo. Então podemos observar aqui que atende aqui a potência em CV de 40 CV, atende a corrente também, os níveis de corrente, Então logo esse modelo seria possível utilizar. Entretanto, se a carga tiver torque constante, uma situação mais difícil, porque o torque inicial é elevado, então exige mais potência, características mais robustas do inversor de frequência. Então temos que usar esse aqui, a 107, para esse aqui, características de carga, torque de carga constante. E nessa situação aqui também atenderia aqui o nível de potência do motor de 40 CV. E outras características, claro, de corrente, de saída do inversor aqui, também atenderia ao desejado lá, como vimos. Assim, para verificar se o inversor suporta determinado motor, podemos utilizar tabelas de inversores como esta, ou os dados no corpo ou manual do inversor, e comparar os dados do inversor com os dados do motor. O inversor deve suportar as características elétricas do motor. Conhecer o processo também é importante para termos ideia de como o inversor trabalhará
e se o modelo disponível atende à necessidade. No caso aqui, o processo significa o processo industrial, né, o regime de trabalho, né, do inversor na aplicação industrial, por exemplo. Servoconversores. Os servoconversores são equipamentos eletrônicos destinados ao controle de máquinas elétricas especiais, denominadas servomotores, conforme a figura ao lado. Então temos aqui um servoconversor e aqui o servomotor. Os servomotores são máquinas elétricas utilizadas na indústria quando se necessita de controle de velocidade, torque e precisão do número de rotações, que é o caso de dosadores, braços mecânicos e posicionadores, encontrados em máquinas industriais. Então temos aqui um diagrama de um servomotor. É composto por diversos dispositivos. Então temos aqui primeiramente um controlador, um chip de controle, né, um chip controlador, um motor propriamente dito. Temos um dispositivo para leitura de posição, por isso ele tem grande capacidade, né, de se posicionar corretamente, que provavelmente pode ser um encoder. Tem aqui redutor de velocidade, engrenagens, gears, e a saída do eixo aqui. E também tem a alimentação. Tem o ground e o sinal de potência, que é o terra, né, o ground. Os servomotores são formados por estator, parte fixa, rotor de ímãs permanentes, parte móvel, e um dispositivo eletrônico para monitorar o posicionamento, como encoder digital ou resolver analógico. Aqui temos um exemplo de um encoder. Então há um sistema óptico aqui para contar, né, e o número de rotações do eixo a partir da obstrução da passagem da luz. Então é possível, né, ter noção exata de quantas voltas o eixo deu e qual a velocidade, por exemplo. Então temos aqui um sinal O, um sinal A e um sinal B. Geralmente é chamado de sinais em quadratura, né? Então temos aqui um sinal aqui em azul, um em verde e o outro aqui, né, em lilás. Cada um correspondente ao sensor óptico, né, e o LED aqui que faz a emissão do sinal. Então tem um LED emissor e um LED receptor. Semelhante aos encoders, os resolvers também são dispositivos eletromecânicos que convertem a força mecânica em um sinal eletrônico. No entanto, ao contrário de um encoder, um resolver transmite um sinal analógico em vez de um sinal digital. Então temos aqui alguns exemplos. Aqui tem o encoder absoluto, aqui o encoder incremental e aqui um resolver. Cada um, né, tem uma finalidade específica, ou podem ser usados às vezes de forma, né, complementar ou suplementar, ou um pode substituir o outro às vezes, né? Então dependendo da aplicação. Aqui tem o QR Code que pode ser acessado para maiores detalhes. Então aqui de forma ampliada temos aqui o encoder absoluto, o encoder incremental e o resolver. Note que eles podem ser acoplados, né, ao eixo de algum motor para, né, controle ou medições.
Aqui tem um exemplo de aplicação, né? Servo conversor SCA06. Aqui em controles de esteiras, né? Motores, por exemplo, né? Para controlar esteiras, posicionadores, dosadores e assim por diante. Aplicações podem ser usadas em máquina de embalagens, dosadoras, empacotadeiras, corte e solda de plástico, mesas giratórias, alimentadores de prensas e bobinadeiras. Também pode ser usado em máquinas ferramenta, mesas oxicorte ou que usa plasma para realizar cortes, sistemas de coordenadas e sistemas de sincronismo. Principais características: tensão de alimentação de 220 a 230 volts ou 380 a 480 volts. Tem alto desempenho, precisão de controle do movimento, operação em malha fechada, realimentação de posição por resolver, alimentação de controle e potência independentes, flexibilidade e integração ao acionamento. Facilidade de utilização, tem IHM, interface homem-máquina, com display de LED de 6 dígitos, porta USB, tem o sistema CAN Open de comunicação ou DeviceNet na versão padrão, softwares de programação gratuitos como WLP, WPS e SuperDrive G2. Então, como podemos notar, é um sistema, né, de servo conversor, provavelmente da VEG. Filtro RFI opcional, produto compatível com a versão, né, anterior. São características aí muito interessantes. E ainda conta com funções especiais como controlador lógico programável CLP, incorporado ao produto padrão, ou seja, linguagem de programação Ladder ou Ladder, a partir do soft PLC, 64 KB de memória, bloco de posicionamento incorporado ao produto padrão, módulo Safe Torque Off STO de parada de segurança, categoria 4, PLI e SEAL CL3, conforme as normas aí internacionais, EN, ISO, IEC também, outras normas, a IEC, 3 normas IEC, então se adequa, né, para o mercado de exportação, por exemplo. Função osciloscópio digital incorporada no produto padrão também. A configuração do servo conversor é feita em um computador ligado a ele com o software do equipamento. Normalmente, os modelos de servo conversores possuem pontos de medição de sinal para conexão de instrumentos e pontos de ajuste dos parâmetros críticos no hardware, com acesso externo, para que o técnico possa realizar acertos necessários no equipamento. Vamos falar sobre noções das especificações de servoconversores. Um servoconversor será sempre associado a um servomotor. Portanto, ao dimensionar as necessidades de torque e potência em uma máquina e selecionar um servomotor adequado, o modelo de servoconversor compatível também será apresentado. A seleção do conjunto pode ser realizada com auxílio de tabelas, conforme a tabela aqui ao lado. Então, podemos encontrar aqui algumas informações importantes, né, para determinação do servomotor e do servoconversores. Então, temos aqui informações sobre a rotação, nessa primeira coluna. Então, temos aqui para a velocidade até 2000 RPM. Temos aqui o código de cada modelo, né,
o modelo, o código do modelo do servoconversor. Temos aqui o torque do rotor em bloqueio, em newton-metros, a corrente I0 em amperes, em o valor RMS, a potência nominal em quilowatts, a massa do dispositivo, o momento de inércia em quilograma vezes metro ao quadrado, o comprimento, além de informações como servoconversor recomendado, aqui para essas condições. Aqui temos um código vertical, o cabo de potência, cabo de resolver ou de realimentação, se for necessário, um controle de posição perfeito, cabo para freio também. Então temos aqui várias especificações interessantes, né, para determinação de qual servomotor, né, servoconversor utilizar. As mesmas informações estão aqui abaixo. Se for necessário velocidades maiores, como 3.000 RPM, também se tem essa parte da tabela para atender essa especificação, né, de 3.000 RPM. E essa parte aqui para até 6.000 RPM. Então, tem uma grande variedade aí, né, e uma variedade de torque também aí razoável. Utilizando a tabela anterior para a demonstração, se uma aplicação necessita de um conjunto servomotor com velocidade máxima de 6.000 RPM, potência de 2,5 kW, torque de 6,5 Nm, na condição apresentada, pode selecionar o modelo SWA 56-6 5-60. Como para soft starters e inversores, é muito comum solicitar assistência do engenheiro de aplicação da empresa fornecedora do equipamento, pois eles conhecem exatamente a capacidade e limitações do produto e podem auxiliar na especificação do equipamento mais adequado para a aplicação. Mas para você que vai fazer um projeto, né, e já tem uma noção, né, do valor que vai gastar, então é bom também, né, ter uma noção aí e treinar, né, para poder determinar, né, qual o tamanho, quais as dimensões, quais as capacidades dos servoconversores. Então, recapitulando aqui as informações e especificações necessárias, então temos que a velocidade necessária seria de 6.000 RPM, 2,5 kW, torque de 6,5 Nm. Na condição apresentada, pode-se selecionar o modelo SWA 56-6 5-60, ou seja, aqui é a categoria de 6.000 RPM, e o que atende a essa especificação é esse aqui, SWA 56-6 6-60. Aqui está o valor do torque, atende ao requisito. Outro requisito é a potência, aqui potência nominal de 2,5. Então, essas são as principais características, né, necessárias que devem ser observadas para a especificação do servomotor, né, e o conjunto aí, né, do servoconversor. Aqui a característica do servoconversor recomendado, né? Então, o que deve ser recomendado é esse aqui, que está marcado aqui nessa posição que atende, né, a esses requisitos dessa linha aqui. Então, por isso que está associado, né, ao servomotor, né, um servoconversor apropriado. Então vamos fazer uma análise das atividades aqui. Atividade 27, partida de motores com dispositivos eletrônicos.
As ligações sugeridas na atividade se referem a determinados modelos de equipamento, sendo, portanto, indispensável o estudo do manual do fabricante para a utilização ou instalação dos equipamentos com que se vai trabalhar. Alguns software starters possuem simplesmente os terminais de força para o motor e os ajustes para rampa de aceleração e desaceleração, não possuindo terminais para conexão de dispositivos de comando, como o demonstrado no diagrama. Com relação ao inversor de frequência, apresentado no diagrama, temos algumas conexões comuns a vários modelos, que possibilitam o seu comando à distância, como o ajuste de velocidade e as botoeiras de pulso para ligar e desligar. O importante no inversor de frequência é a sua parametrização. O procedimento para inserção de dados varia de acordo com o fabricante para o outro. Portanto, é indispensável ter em mãos o manual do inversor para realizar ajustes nos parâmetros, manutenção ou inspeção em um determinado equipamento. Pois para fabricante diferente, né, o código do parâmetro, por exemplo, pode ser outro, né, por exemplo, então não serve como uma informação definitiva, né. Apesar de ser possível a instalação e parametrização de inversores sem grandes problemas, é recomendável fazer treinamentos, seminários de curta duração oferecidos pelos fabricantes. Alguns são gratuitos, sobre o funcionamento e operação de inversores de frequência. É uma oportunidade de conhecer o dispositivo como um todo e saber exatamente a finalidade de cada parâmetro a ser programado, evitando possíveis erros de parametrização. Eu mesmo, né, durante a graduação, e meu irmão, né, e minha turma de engenharia elétrica, né, viajamos para a VEG, lá em Santa Catarina, para fazer justamente um curso de uma semana sobre o CLP da VEG, né? Então foi um curso muito bom. Na época deixou de ser gratuito porque muita gente marcava e não ia, né? Então era necessário fazer o agendamento e pagar na época R$100. Hoje em dia, né, como foi já tem um bom tempo, hoje em dia deve ser bem mais caro, né? Porque a inflação aí nesse período já, né, com certeza aumentou bastante esse valor. O diagrama exemplo de instalação de um servoconversor demonstra como há pouca conexão elétrica a ser executada, principalmente entre o servomotor e o servoconversor. Existem cabos com conectores especiais nas extremidades, sendo necessário apenas encaixá-los corretamente. A parametrização e os ajustes variam conforme o modelo e podem ser feitos por computador conectado. Novamente, é imprescindível a utilização do manual para instalação e operação do servomotor. Então, temos aqui um diagrama, né, com a aplicação dos três dispositivos que estudamos, né? Então, o primeiro aqui é o exemplo de um software starter. Então, um pequeno diagrama aqui de comando que pode, né, auxiliar no controle, né, do software starter. Um diagrama muito simples, apenas uma contadora aqui, né, K1, e algumas botoeiras muito simples, apenas com um intertravamento, né, como podemos ver. E o K1 apenas faz a conexão aqui, né, para ligar o software starter, né? Então não tem nada a ver aqui com o acionamento do próprio motor que está aqui embaixo, que é acionado diretamente pelo software starter. E aqui é apenas um disjuntor, né, que pode desligar o sistema todo aqui do software starter. No meio temos aqui um exemplo do inversor de frequência. Também não requer quase nenhum dispositivo auxiliar, né, dependendo da aplicação naturalmente. Então temos aqui acionando o motor trifásico também. Aqui algum dispositivo externo que pode ser utilizado para controle de velocidade.
às vezes é possível também fazer o controle direto na interface do inversor de frequência, no seu próprio potenciômetro, que vem na sua interface, né, conectada a ele, já vem nele, né, não precisa ser um potenciômetro externo em um painel. Aqui algumas conexões para habilitar o inversor. Muitas vezes, se não fizer essas conexões, ele não fica habilitado, ele não funciona, ele fica, né, travado. Então há que energizar, às vezes, a partir de conectores dele nele mesmo, sem nenhuma fonte externa, né? Apenas para, né, sinalizar ao inversor que você está sabendo o que está fazendo, né? Ou seja, que leu o manual e ele não pode ser ligado assim sem essa habilitação aí. É um método, né, de segurança, né, também. Então esse aqui é um caso mais bem simples, né, um dos mais simples. O caso mais simples mesmo está aqui, né, a princípio, que é o sistema de servo conversor, onde tem um servo motor aqui. Tem que ter as conexões entre o servo conversor e o servo motor, como foi sinalizado, né, anteriormente, a partir de cabos específicos, né, com conectores adequados, que possivelmente não podem ser encaixados de forma errada, porque os próprios conectores devem ter, às vezes, padrões, né, macho e fêmea, que impede a conexão errada, ou seja, é um sistema eventualmente muito fácil essas duas partes serem, né, conectadas entre o servo conversor e o servo motor. Então aqui mostra principalmente 3 cabos: um cabo de potência, um cabo de frenagem e um cabo, né, de medição da velocidade com encoder ou resolver. Então aqui de forma ampliada, apenas para, né, visualização melhor, já foi, né, comentado. Aqui é um exemplo de software starter. Aqui o diagrama de comandos que pode ser utilizado para acioná-lo, e aqui o motor que ele está sendo, né, acionado pelo software starter. Aqui, como vimos, é o diagrama do inversor de frequência, acionando também um motor trifásico. Aqui o potenciômetro para realizar o ajuste de velocidade, como eu já falei, né? E aqui apenas uns conectores, né, ou botões e conexões para habilitar o inversor para que ele funcione adequadamente, né? Então tem um terminal aqui, né, um borne de habilitação, reset, e um borne comum. Aqui, de forma ampliada, né, o conjunto servo conversor e o seu, né, servo motor correspondente. Então é um dispositivo muito simples, mas com aplicação, né, muito ampla, ou com aplicações muito amplas aí na indústria, né, muito interessante. La troppa bonezza finisce nella monnezza. Questo è tutto, gente. Dans un grand homme, tout est grand. C'est tout, les gens.